Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Está no ar o Português Suave, edição de quarta-feira, só com resposta aos nossos ouvintes. Eu sou o João Costa e Silva. Claro, tenho de estar com o Marco Neves, porque isto não se faz sem ele. Está tudo bem? Está tudo bem. Já agora podemos dizer logo de início que quem tiver mais dúvidas pode enviar para portuguessuave@observador.pt. Sim, nós dizemos sempre no fim, não é? Mas hoje ficamos para mudar aqui um bocadinho. Ou para o 910024185 é usar o nosso WhatsApp. Eu tenho mesmo um bloqueio mental, eu já estive a pensar e ainda estava agora será que eu vou conseguir dizer o número de telefone, mas esquece, pronto, fica para 2027. Então hoje temos... Já está-se a assumir. Já estou a assumir que hoje não... A minha promessa de ano novo deste ano não já vai se ser quebrou. cumprida, já se quebrou. Pronto. Ao dia 14 de janeiro. Exato, é assim. Já agora, e desta data eu lembrei-me que queria dizer hoje uma coisa. Hoje, dia 14 de janeiro, tenho um filho que faz anos, que é o Matias, e ele gosta muito que eu diga isto. Ele faz 8 anos e fica todo contente por eu dizer ao mundo. O Matias faz anos no mesmo mês que eu. Eu faço dia 22 de janeiro e ele faz dia 14. Uma palavra para as pessoas que fazem anos no mesmo dia ou no mesmo mês. Muita gente que faz anos no mesmo dia que eu. Aliás, o meu avô, que já faleceu, fazia anos no mesmo dia que eu. Eu também conheço muitas pessoas que fazem anos na mesma altura que eu faço a 16 de setembro e é a altura do ano em que mais pessoas nascem. Aliás, estou-me a lembrar... sim. Estou-me a lembrar, em janeiro faz anos o Cristiano Ronaldo, que é logo depois de mim, o Rui Maria Pego, o Harry Styles, portanto, olha, só estrelas. Mas devia haver um nome... O teu filho. Pois, exato. Se calhar um dia há de ser uma estrela. Sim. Devíamos ter um nome para pessoas que fazem anos na mesma altura, ou no mesmo dia, qualquer coisa Sim. assim. Devia haver assim sei lá, não vou inventar. Vamos às dúvidas. Vamos. Então, o Camilo Carneiro diz que não é uma dúvida. Ele já nos enviou uma dúvida sobre calçar e vestir. Nós já falámos disso, talvez voltemos daqui a uns tempos. Sim. Mas ele agora enviou só uma observação. Nós já falámos de tchau aqui no programa. E ele diz-nos que na Estónia, onde ele está, tchau também é usado para dizer olá. Tal como na Itália, não é? Portanto, então confirma-se. Sim, porque o tchau italiano, que teve origem no Vêneto, em Veneza, depois passou para o italiano e depois espalhou-se pelo mundo. O tchau originalmente era um olá / adeus. Nós em português é que decidimos especializá-lo no adeus e faz-nos muito, eu não sei, a mim faz-me confusão imaginar alguém a chegar ao pé da outra pessoa e dizer tchau. Sim. É confuso. E o adeus ao mesmo tempo às vezes pode parecer agressivo. Sim. No outro dia saiu um adeus e eu fiquei a pensar, adeus é muito agressivo. É um bocadinho. A menos que adeus. nós realmente queiramos ser frios. É como numa mensagem de texto tu terminares o cumprimento com um ponto final. Sim. Beijinhos, ponto. Sim. A pessoa está zangada. Adeus. Ou pode ser só a cumpridora da... Mas pode pôr assim um ponto de exclamação. Mas lá está, a pontuação é tão curiosa porque num contexto informal tu cumprires a regra de pôres o ponto pode ser mau sinal. É verdade, é verdade. Num texto formal não, mas tu mandas um beijo, ponto, ou um beijinho, ponto, até amanhã, ponto. É algo muito... Mas depois cada pessoa tem o seu estilo. A verdade é que eu consigo às vezes identificar quem é que escreveu a mensagem só pela pontuação. Claro. Como a pessoa e às vezes temos pessoas que mandam aquele ponto final nos beijinhos e depois são queridas. Exato, e nós até podemos saber que aquela e pessoa conseguimos é o estilo daquela pessoa. Aquela pessoa é assim, põe pontos nos beijinhos. Há pessoas para tudo. E agora, Pedro Álvares diz-nos... Cabral? Não é Cabral, penso eu, não sei, pergunto-lhe se foi ele o responsável por descobrir o Brasil, mas ele faz uma pergunta, faz várias, mas eu vou responder aqui a uma, e diz no início, já agora no meu grupo de amigos eu era chamado de Edith Estrela por estar sempre a corrigir os erros dos outros, agora é o Marco Neves, a entidade que é invocada quando alguém tem alguma dúvida linguística. Primeiro aqui uma homenagem ao Edith Estrela, que foi e é muito importante para a língua portuguesa. E ele diz, enfim, e eu fico com dúvidas na mensagem dele se ele está aborrecido ou não. Ele não põe ponto final no enfim. Portanto, pronto, bom sinal.
Não. Que seja só assim uma brincadeira. Espero, Pedro, que não estejas aborrecido. É a vida. Bem, a pergunta dele é, eu sempre disse ao fim e ao cabo, mas a expressão correta é ao fim e ao cabo. Qual é a sua origem? E de facto é ao fim e ao cabo. Nós é que depois vamos reduzindo às vezes um pouco as pessoas, dizemos ao fim e ao cabo. Este cabo também quer dizer fim. O cabo começa com a palavra caput do latim, que também deu cabeça. No fundo é uma cabeça, um promontório, um cabo na terra, que não deixa de ser também o fim do caminho, não é? Portanto, quando a pessoa vai até ao fim. Portanto, cabo também foi uma palavra muito usada em português para dizer fim, e depois criámos esta expressão que no fundo é um reforço, ao fim e ao cabo. É como dizer ao fim, finalmente, quase uma brincadeira com duas palavras que queriam dizer a mesma coisa. Portanto, é ao fim e ao cabo, no fim de contas, é esta a origem. Não Por acaso nunca tinha ouvido dessa forma, ao fim e ao cabo. Pois, porque nós reduzimos muitas vezes para ao fim e ao cabo. É uma daquelas expressões que na oralidade ficam reduzidas. É também mais um daqueles casos em que temos uma metáfora na língua que já está integrada na língua e nós não percebemos que é uma metáfora. Temos um promontório geográfico que depois se torna o fim de qualquer coisa como metáfora. E pronto. Bem, vamos a mais uma dúvida que nos chegou através do 910024185, ou seja, através do nosso WhatsApp. Olá Marco, olá João. Alô. O meu nome é António, sou de Lisboa e queria perguntar acerca de uma construção frásica que ouço, ou melhor leio, muitas vezes em frases do género: como ele tivesse alergia a ovos, não comia doces conventuais. Isto a mim parece-me estranho ou até errado. Não sei se me conseguem explicar um pouco de onde veio este tipo de construção ou se está correto. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Sim, é uma construção muito informal, não é aceitável no padrão da língua, mas a origem é clara, porque nós podemos dizer, portanto, digamos, de forma mais padronizada, seria como ele tinha alergia a óleos, qualquer coisa. Tinha de comer, já não sei como é que era a frase, mas seria como ele tinha alergia a óleos, acontecia isto. Agora, de onde é que vem ele tivesse? Porque nós podemos usar o conjuntivo, que este tivesse é o conjuntivo, para falar de hipóteses. Como se ele tivesse qualquer coisa, mas aí tínhamos para o se. Sim, o se tinha de estar obrigatoriamente. Exatamente. Só que o se muitas vezes cai e nós dizemos como ele tivesse 20 anos, andava a viajar pelo mundo, era uma hipótese, como se ele tivesse 20 anos. A verdade é que depois acabou por haver aqui uma mistura de tempos verbais na cabeça das pessoas e informalmente nós acabamos por usar o conjuntivo quando deveria ser o indicativo, portanto, o perfeito indicativo. Queria só chamar, ou melhor, queria só dizer que há uma outra construção, essa correta, muito antiga, tradicional, que é usar o mais que perfeito para falar também de hipóteses. Eu podia dizer, se eu tivesse 20 anos, iria viajar pelo mundo. Mas podemos dizer também com mais que perfeito. Tivera eu 20 anos, é mais poético. Não é? Sim. E aqui, provavelmente, este uso também começou há muitos séculos com um erro. Alguém que misturou os tempos. Mas tornou-se um clássico quase da língua portuguesa. Dizer, tivera eu 20 anos... Serve mais até para marcar uma posição, para enfatizar, se calhar, não é? Sim, Como tu dizes, mais sim, poético. Sim, é um pouco mais poético. E é assim que a língua às vezes se faz, mas claramente a frase que o António descreve não é... hoje aceitável como frase. Um professor de português iria corrigir essa frase. Claro. Um abraço para o António, que nos fez chegar um áudio através do nosso WhatsApp 910024185. Continua a enviar. Também recebemos aqui uma proposta interessante que nos leva até a um fado. Vamos guardar para um outro episódio. Foi um áudio agora já não me lembro do nome do ouvinte. José Benito. José também Benito. já respondemos a uma dúvida há pouco tempo do José Benito. Benito propõe uma análise a um fado particular e talvez nós possamos fazer isso em breve, quem sabe, aqui num dos próximos episódios. Também mais uma vez, quem quiser enviar dúvidas ou comentários, pode também fazê-lo no Spotify, não é? Sim, deixe-nos 5 estrelas no Spotify. Se nos ouve e gosta de nos ouvir, é só deixar lá as 5 estrelas seja na Estónia, na nossa página, porque aliás, até vou conferir agora, ao momento, quantos é que temos. Deixa-me ver aqui, estou a chegar. 250. 250, muito bem. 5 estrelas, portanto... Podemos chegar aos 300.
300, 500? Vamos aos 300 primeiro. Calma. 350, vá. Vamos tentar chegar aos 350 nos próximos... Pronto, até ao final de janeiro. Até ao final de janeiro. Nós, da última vez que fizemos isto, ultrapassamos largamente. Então, pronto, pedimos aos nossos ouvintes que vão ao Spotify, mesmo que ouçam isto na rádio, que acedam ao Spotify e ponham lá as 5 estrelas. E é muito importante também seguir, porque há pessoas que não ouvem na Rádio Observador, e se seguirem o podcast, tanto na Apple Podcasts como no Spotify, recebem sempre uma notificação quando há novo episódio. Portanto, assim não perdem nada do Marco Neves aqui no Português Suave. E do João, claro. Às vezes. Marco, até domingo. Um grande abraço, até domingo.